Então, hoje nós vamos conversar aqui com o professor, doutor, né, PhD em paisagismo, Afonso Henrique Lima Zuin. Ele está na UFV, né, professor hoje da Universidade Federal de Viçosa. Ele está lá Uhum. na universidade e cedeu para a gente um tempinho para a gente conversar aqui sobre paisagismo, ensino de paisagismo, né? Obrigado por aceitar o convite, professor. Te agradeço E pelo convite, é um prazer. é muito bom estar conversando com você. E eu queria que você começasse falando um pouquinho do seu percurso, né? Quer dizer, o professor Uhum. com PhD, em paisagismo, como é que foi esse seu caminho até agora? Certo. Eu sou formado em agronomia, estudei a graduação aqui na Universidade Federal de Viçosa mesmo, e durante o meu curso, lá pela metade do curso, comecei a explorar algumas áreas, né, diferentes. Eu não me via muito dentro da agricultura propriamente dita, e descobri então ali nesse momento o paisagismo que me atraiu bastante. Comecei fazendo alguns trabalhos em floricultura, mas percebi que eu queria mesmo era trabalhar com paisagismo. Na adolescência eu tinha feito cursos de pintura, desenho, essas coisas que me davam uma certa capacidade de expressão que eu já usei logo de cara. Então, até mesmo antes de fazer as disciplinas de paisagismo aqui da universidade, que na época só existia uma, né, possível, eu já estava fazendo projeto. E eu terminei a minha graduação, já quando me formei, já continuei fazendo projetos, fui fazer um curso de desenho de paisagismo em Belo Horizonte, e lá era o INAP, no Instituto de Arte e Projeto, na época, e logo em seguida já estava lecionando lá também, aí lecionei lá durante, não lembro se 1 ou 2 semestres, e trabalhando já como freelancer também com projetos, né? Fiz alguns projetos lá em Belo Horizonte, também outros aqui na região da Zona da Mata. E aí, em seguida, fui trabalhar na Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, no Jardim Zoológico. A fundação estava nascendo naquela época, então trabalhei um tempo ali também fazendo projetos para o Parque do Zoológico de Belo Horizonte e também para recintos de animais, né, junto com a equipe lá da fundação. E pouco depois eu já vim aqui para a universidade, né, com 4 anos de formado, eu já iniciei a dar aula aqui, né, nessa disciplina de paisagismo que já existia desde a época que eu estudei. E aí depois de um tempo, né, nesse trabalho, eu fui fazer o doutorado em paisagismo na Escola de Artes de Edimburgo, né, Edinburgh College of Art, e onde eu trabalhei com o ensino de paisagismo. Ali minha pesquisa foi toda voltada para entender formas de trabalhar com o ensino de paisagismo no Brasil. E então Naquela fiz época um, também não tinha nada aqui, né? De ensino de paisagismo no Brasil, né? pois Como é, hoje, muito pouco. muito pouco, né? E naquele momento, assim, até num congresso que eu vim aqui no meio do meu doutorado, que foi, aliás, um congresso, nesse congresso, se não me engano, que eu conheci você e os programas, em 2000, no Enepeia, Enepeia, no, no Rio. muito bom. Aqui no Rio. E, e ali eu fiquei conhecendo o pessoal da Belas Artes, né? Da EBA, que tinha o curso na época denominado Composição Paisagística, que hoje é a graduação em paisagismo, né? Parece que é a Ex- única que nós temos no país. Exatamente isso que eu ia falar. Se não me falha, é a única que a gente tem, né? A única graduação, É, né? isso. Mas é até É, uma boa. e é um curso muito bom, tem um bom contato com o pessoal de lá. E dali eu tenho trabalhado mais mesmo no ensino, né, tentando ajudar a turma a conhecer a área do paisagismo, como
não só como uma opção profissional, mas como uma possibilidade de melhorar o mundo ao nosso redor, né? E depois disso, eu voltei lá para a Escócia para fazer um tempo de pesquisa na área da psicologia ambiental e das relações pessoa-ambiente. Então, trabalhando muito sobre essa questão de como é que o ambiente influencia, especialmente o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, né? E o ambiente externo, principalmente. Uhum. E então passei a focar um tanto nessa área. E ano passado eu estava também de novo fora na Itália, fazendo um tempo lá na La Sapienza, na universidade, trabalhando com soluções, intervenções de saúde baseadas na natureza com foco nos jardins terapêuticos. Então, que é a minha área de foco hoje em dia, né, os jardins para o bem-estar, paisagismo e saúde, né, natureza e saúde. Natureza e saúde, com certeza. E esse impacto psicológico, ele é muito grande, né? E Uhum. tem que uma área verde ou uma área largada, abandonada, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a casa, né? Isso. Depois da pandemia, essa casa que todo mundo começou a descobrir que fazer um jardim fazia bem, né? Então, Exatamente. Isso eu falo muito com as minhas turmas aqui, né? Que foi um momento em que todo mundo viu a importância do contato com a natureza, do contato com a vegetação, para a manutenção da nossa saúde mental, né? Então, tenho várias reportagens de gente falando: se não fossem minhas plantinhas na janela, eu uhum, tinha enlouquecido, né? E as áreas verdes, a falta que alguns sentiam de poder, e as áreas verdes que estavam tão à mão e às vezes nem usavam antes, mas que naquele momento passaram a ter um significado muito maior do que antes. todo mundo percebeu, né? Eu vi uma Isso, frase outro dia assim: não sou eu que cuido das minhas plantas, são minhas plantas que cuidam de mim. é nessa base. E Isso. agora, vocês têm aí na UFV a disciplina de paisagismo no curso de agronomia, de engenharia florestal e arquitetura, né? Exatamente. É. São três disciplinas diferentes, você mistura os alunos, as turmas são diferentes, como é que funciona? A gente tem algumas disciplinas, né? No curso de agronomia, nós temos duas que são mais voltadas para os estudantes de agronomia. Eu ministro numa delas. A gente tem também uma disciplina que já é voltada para arquitetura e para engenharia florestal, ministrada pela professora Angeline, do Departamento de Engenharia Florestal. E temos uma disciplina que é multidepartamental, que é ministrada por essa professora, Angeline, a professora, atualmente professora Jaqueline, da arquitetura, e eu, da agronomia. Então, somos os três cursos diferentes que aceitamos estudantes de praticamente qualquer curso da universidade para desenvolver projetos. Então, nessa disciplina nem tem aula teórica, é só mesmo projeto. É um estilo ateliê, né? Estilo ateliê. É, E faz muita diferença as três formações, assim, um agrônomo fazendo paisagismo, um arquiteto fazendo paisagismo, como que... eu O que a gente tem percebido é a ênfase, né, e a entrada de cada um no projeto, né, a forma de entrar no projeto, de ver a intervenção, né? Às vezes a gente percebe que o pessoal da arquitetura costuma entrar mais pela área da plástica, né? E aí o ambiente, a vegetação, vem na composição dessa plástica. E enquanto que a gente vê a turma da agronomia e da engenharia florestal querendo entrar pela planta, sem às vezes muito pensar na questão plástica funcional do desenho. Então, o que a gente tem tentado com essas disciplinas é justamente complementar, né, que o agrônomo, ao longo do curso, ele passa o tempo todo vendo planta, e a nossa ênfase é tentar ver o restante, ver o resto do ambiente, né? Porque o ambiente não é só Uhum, planta, paisagismo não é só planta. E sempre enfatizando a necessidade do trabalho em equipe multidisciplinar. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem o curso de graduação
em paisagismo tão popularizado quanto em outros locais, de forma que um trabalho de paisagismo bem feito precisa ser feito em uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Mas aí você tem a É, vantagem de poder fazer isso na turma, né? No próprio exato, curso, né? Com os alunos. é, exatamente. Isso É é uma legal. oportunidade ótima deles aprenderem a lidar com isso, né? A trabalhar com Com a a turma de outro. diferença, né? Exato. É a forma diferente de pensar, né? Isso é bastante enriquecedor. Na sua opinião, assim, qual que é o maior desafio para ensinar paisagismo? Uhum. Eu acho que é fazer a turma entender que o paisagismo está bem além da estética. O pessoal vem muito com essa noção de que o paisagismo vai resolver problemas estéticos e que, na verdade, está muito além disso, né? Depois dessa minha ênfase no aspecto dos ambientes restauradores, como espaços que têm uma função tão grande na nossa saúde, eu passei a estar muito mais preocupado com isso, né? Se o ambiente está atendendo às necessidades das pessoas quanto à sanidade mental delas, se o ambiente está sendo propício à atividade social, né, à socialização e à atividade física, que são três pontos importantíssimos para a saúde da gente em relação ao ambiente, né, eu estou muito mais preocupado com isso do que com a estética. E aí tem sido bastante o ponto onde eu tenho sentido esse desafio e, ao mesmo tempo, focado o meu ensino. É a questão da forma e função, né? O paisagismo ele tem que ser É, bonito, mas ele tem que ter uma função outra também, né? perfeito. Complementar. E são várias, né, funções, né? Uhum, exato. E você consegue pensar do ponto de vista do aluno? Para o aluno, o que que é mais difícil quando ele vai fazer a matéria de paisagismo Aí, de novo, depende de onde ele está vindo, né? Para a turma da agronomia e da engenharia florestal? florestal, é a parte de representação gráfica, que justamente programas como o Photo Landscape têm ajudado muito, que é a turma consegue enxergar o que eles não teriam inicialmente uma capacidade de desenhar, né? Não tem o treino para desenhar tão facilmente, né? E já para Isso o pessoal Oi? no estudo preliminar mesmo, né? Logo no começo já faz as Isso, montagens, né? exato. Aham. E a gente tenta ver isso, né? Que eles têm a noção de escala, a noção de topografia, tem disciplinas, por exemplo, como construções rurais e outras que eles trabalham com a linguagem gráfica, a linguagem do CAD, mas como eles não usam isso de uma forma muito frequente, não é algo que está tão na mão deles, né? Não tá tão, eles estão tão treinados, né? Então é um desafio para eles isso. E também a questão da interação entre os elementos, né? Pessoa, planta e ambiente, como é que a gente trabalha essas interações. Porque a agronomia, de uma certa forma, a pessoa não está tão incluída, né? É mais interação planta e ambiente. E a pessoa é simplesmente é quem vai melhorar esse tipo de interação para ter um resultado, né? O resultado agronômico. Mas a gente quer incluir a pessoa como parte do ambiente. Então, isso é outra coisa também que, de uma certa forma, é novo para eles, né, na forma de encarar o espaço. E o pessoal da E arquitetura? aí já é mais a compreensão da vegetação como o elemento dinâmico que é, né, dos fatores que influenciam no estabelecimento da vegetação, né? Aqueles fatores agronômicos, mas também um pouco sobre as possibilidades de relação, né? Das pessoas com a vegetação, né? Da vegetação com o ambiente, como é que isso funciona nesse triângulo. Essa a parte realmente é comum no trabalho com a turma de todas essas disciplinas, né? Mas para eles fica essa ênfase na compreensão da vegetação enquanto elemento vivo e não só um elemento plástico. E você acha que hoje, essa pergunta,
Você acha que hoje, quem forma aí, quem está formando hoje, está melhor preparado para trabalhar com paisagismo do que há 10 anos atrás, assim? É uma pergunta um pouco difícil da gente responder, porque hoje existe muito mais acesso aos recursos, às ferramentas para o trabalho com o paisagismo do que existia um tempo atrás, né? E o acesso à informação, isso já aumentou bastante. Então, tem dado a essa turma de hoje uma certa vantagem em relação à turma dos 10, 15, 20 anos atrás. Mas a gente tem tentado isso, né? Apresentar essas ferramentas, apresentar não tanto mais a informação, mas a forma de lidar com essa informação, o que fazer com ela. Então, as técnicas também, né, as ferramentas, e não ficar limitado a elas, né? Isso é uma das coisas que na disciplina de projeto, aquela multidisciplinar, a gente discute aqui. As ferramentas são boas, mas a gente não pode se limitar ao que a gente consegue fazer com elas, mas passar, né, deixar a mente funcionar e não ficar preso àquilo que a gente consegue representar, né? Então, tem, tem essas vantagens, né, em relação a um tempo atrás. Mas tem que usar a cabeça, né? Não Tem, é só usar a ferramenta, né? exatamente, aprender a olhar. Então, uma das coisas que a gente procura aqui é fazer a turma olhar criticamente para o espaço, e um tipo de exercício que eu dou, né? Ah, eu estou num lugar, tá bom? Por que que tá bom? O que que está funcionando aqui? Ou se não está bom, o que que tem, o que que deu errado, o que que poderia tá melhor, né? Então, para criar essa forma de raciocínio crítico sobre o ambiente, né? As intervenções e sobre os lugares que a gente frequenta, né? A cada dia. Uhum. Isso é importante mesmo, é o visão crítica, Uhum. né? É aquela coisa, só cozinha bem quem gosta de comer, né? Por Então, aí, né? se você não gostar do espaço, você não vai conseguir fazer um bom trabalho com ele, né? Uhum. E você falou do Photo Landscape, como é que vocês usam os programas da UE na disciplina? Uhum. Ah, em cada disciplina a gente usa de diferentes formas, né? Porque também a gente não tem muito tempo para a turma mergulhar nos programas, né, e aprender para fazer os trabalhos todos da disciplina com eles. Mas, tanto quanto possível, a gente encoraja a turma a passear, né, ver os tutoriais, testar, e quando tem, por exemplo, essa disciplina que é só projeto, aí eles têm mais oportunidade de testar. Então, a gente trabalha com eles nisso, né, no emprego desses programas para os projetos, e em outras, como a disciplina da agronomia, a gente fica mais em torno do photo landscape, para que eles consigam pelo menos simular alguma coisa, né, em termos de o que, que eles pensam, de que forma que aquilo poderia ficar e tal, né, para ser uma forma de expressão inicial, né, mais tipo anteprojeto, né, e, e aí fica mais um trabalho mais descritivo e tal. Mas quando a gente já parte para então para as que tem mais oportunidade de projeto, aí dá para usar mais. Então aí a gente usa também principalmente o Outlandscape, né? Uhum. E estamos começando a tentar usar o Visual Plan também, mas Afonso, você fez lá o doutorado, o pós-doutorado, tudo na Escócia. Por que na Escócia? sim. É, eu escolhi lá porque eu tinha outras possibilidades, né? Mas a ideia foi que a Escola de Artes de Edimburgo é uma escola de artes mesmo, né? E eu, como uma formação agronômica, eu teria, por exemplo, poderia ter ido para a escola de Sheffield, na Inglaterra, que tem uma raiz agronômica também. Aí eu pensei, não, vou procurar alguma coisa mais diferente possível da minha formação. Então, acabei que e queria um local onde tivesse uma graduação em paisagismo para poder acompanhar, né? Então, esse foi o caso lá. Eu acompanhei
as turmas de graduação e de mestrado, né, os cursos de conversão que eles têm lá. E foi muito legal isso, né, ver a turma aprendendo e se desenvolvendo. São cursos de paisagismo. É uma Sim, graduação em paisagismo. é. Então, eles têm Landscape Architecture, né, que é o nome do curso lá, e tem um mestrado que eles chamam de mestrado de conversão, que pessoas que tenham graduação em outras áreas fazem esse curso de 2 anos ou um pouco mais para entrarem no paisagismo a partir de outras formações. Então, naquela época eu conheci estudantes de arquitetura, que eram formados em arquitetura, em agronomia, horticultura, economia e várias outras áreas que decidiram então Paisagismo. convergir para o paisagismo. Então passaram por esse mestrado específico. Então não era um mestrado científico, né? Era um mestrado mais prático, que existe então em várias escolas britânicas, principalmente, que eu conheço. É o fenômeno que tem aqui. Às vezes o paisagismo vira uma segunda carreira, né? Sou É, agrônomo, mas vou isso. estudar, vou mudar de área, né? Depois, né? Uhum, E você isso. acha que é muito diferente essa percepção deles lá da Escócia para a gente aqui? A percepção da importância do ensino, do paisagismo mesmo? É, pela profissão já está regulamentada há mais tempo, né? E a gente está aqui nesse processo de regulamentação há bastante tempo, né? O projeto de lei está Já fica. se arrastando aí desde 2011, né? Uhum. Chegando à fase final de tramitação, felizmente, mas lá, por já ser uma profissão estabelecida há muito tempo, não existe essa dúvida de quem chamar, né? Embora exista, por exemplo, na Grã-Bretanha, tanto o curso de paisagismo como o curso de design de jardins, né? Então, o Garden Design é um curso diferente de Landscape Architecture, né? De paisagismo propriamente dito. Mas tem-se essa consciência, né, de que existe um profissional específico para lidar com isso. Tá? Então, e toda a legislação também, né? Então, quando existe, por exemplo, a necessidade de se fazer um projeto de uma área pública, não tem questão. Quem vai fazer é uma pessoa formada em paisagismo. Esse Então, Garden Designer e Landscape Architect, os dois são nível superior. Qual que é a são, diferença das duas formações? sim, o Garden Design, ele trabalha com jardins principalmente, especialmente em áreas privadas. Tá? Então, o que é muito comum em alguns em cursos lá é que os 3 primeiros anos de curso são feitos em comum entre os dois. E depois eles têm o ano externo, que eles chamam de um ano de trabalho, de estágio em firmas, em escritórios. E no último ano eles fazem a definição da área de trabalho. Alguns vão para Landscape Architecture, outros vão para Garden Design. E, e aí a gente vê que o design de jardins ele é mais voltado mesmo para as áreas privadas, né, para os jardins privados, mas é, tem interseção, né? E enquanto que o paisagismo lá trabalha muito na escala maior, né? Então não só trabalha com o jardim também, mas muitas áreas públicas, parques, com as áreas rurais, compreensão, por exemplo, de impactos de intervenções, como na época que eu estava lá, estavam iniciando as instalações das fazendas eólicas, né, para geração de energia elétrica a partir das usinas eólicas. Então, a turma do paisagismo estava estudando o impacto disso na paisagem, entendendo como que introduzir uma turbina eólica num local impactaria a percepção das pessoas na paisagem. Já se vê caminhando um pouco também para psicologia ambiental. Tanto por aí. Dá para ver, são escalas, né? Uma questão de escala, né?
É sim, quase como o isso. arquiteto e o decorador de ambientes aqui para gente, né? Uhum, isso, tem semelhança. E você acha que efeitos de paisagismo, né, tirando o clima e vegetação e tal, é diferente o resultado que as pessoas têm na prática, assim, com os jardins? Ou a percepção de valor delas? Do, do resultado do trabalho do paisagista? Isso. Eu acho que existe sim. Que aqui a gente ainda tem um pouco, eu vejo um pouco de dificuldade das pessoas entenderem que o paisagismo é resultado de um processo de projeto e planejamento, né? A gente vê às vezes órgãos públicos e algumas pessoas, alguns departamentos de parques e jardins que não têm essa compreensão, né? Então, às vezes foi feito um projeto para um local, mas numa intervenção seguinte, esse projeto é totalmente desprezado e se altera muita coisa sem a noção de que houve um planejamento para ali, né? Então, é uma coisa que eu ainda vejo como um problema, né? Ao passo que em alguns locais a gente entende, as pessoas entendem que o projeto faz parte, tanto quanto do paisagismo, tanto quanto a arquitetura, faz parte do patrimônio urbano, né, do patrimônio cultural que precisa ser preservado, mantido. Então, tem um pouco de diferenças de percepção nisso. E outra coisa também é que a gente tem observado que o nosso paisagismo ele ainda tem às vezes parece estar alguns passos atrás do que acontece em outros lugares, né? Como a gente pode observar, o que eu conheço mais é da Europa, né? Que tem se buscado um trabalho de uma natureza mais natural, ou seja, uma natureza quase que mais selvagem mesmo dentro das Hum. cidades, com aquela ideia de se trazer mais o polinizador, de se trazer a fauna. E a nossa relação com a natureza, principalmente com a fauna, ainda é uma relação meio tensa, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem tanto, a gente tem animais peçonhentos que em outros locais de clima mais frio não tem. Então, deixar a vegetação crescer naturalmente aqui causa medo, né? Enquanto que lá não, olha, a natureza está voltando. Então, são coisas que a gente tem que buscar formas de compreender, né? E de trabalhar. Então, E talvez a nossa natureza, mesmo estando destruída, ainda é mais exuberante, né? Assim, é fácil, sim, né? De chegar nela. exato, a nossa diversidade é incomparável, né? Você deixa uma área nua, parada, e com 3 meses já tem uma infinidade de espécies crescendo ali, né? É, vira E, mato, né? é, e é essa relação nossa com o mato que ainda precisa ser trabalhada, que não necessariamente o mato é ruim, né? Não necessariamente, pode ser. Com certeza, com É, certeza. Já tem uma conotação pejorativa, né? É, planta é isso, mato, né? Ali virou um matagal, é, né? Já, é. E já, isso a já. gente vê que o próprio Burle Marx já costumava falar isso para o pessoal que as plantas que ele trazia, tinha gente que usava, achava que era mato. Falava, mas você está trazendo mato para o jardim? Ele foi um dos responsáveis por ajudar a entender que nem tudo que nasce espontaneamente ao nosso redor é algo ruim ou desprezível, né? Pelo contrário, tem muito seu valor, né? E Então, é um trabalho importante também que precisa ser feito, né? De introdução das espécies nativas dentro do paisagismo, né? Tem que ter isso. essa pesquisa, né? E é uma pesquisa cara e difícil de ser feita, né? E foi É, o Lemax fazia, né? uhum, exato. Essa semana mesmo eu estava trabalhando com a orientação de um TCC em que a estudante está justamente avaliando a disponibilidade de espécies nativas nos viveiros aqui da região de Viçosa, né, nos produtores. A gente tem bons produtores de plantas para paisagismo aqui e que uma das coisas que a gente pôde observar é que muitos desconhecem que algumas das espécies que eles produzem e comercializam são nativas da Mata Atlântica. E
a predominância no comércio de plantas para uso em paisagismo ainda é de plantas exóticas. Então, isso é Você uma discussão que a gente tem desenvolvido aqui há algum tempo também. você tem uma ideia do percentual de exóticas e nativas? Olha, o que a gente observou aqui foi que ah, por exemplo, no viveiro da universidade, de umas 120 espécies listadas como produzidas aqui, a gente tinha perto de, foram umas 30 nativas, alguma coisa assim. É muito pouco, né? 20%. É, exato. E nos outros viveiros também foi algo próximo disso para menos, né? Então, ainda há pouca Há uns anos, difusão da há uns anos produção atrás a das gente plantas nativas. fez só uma análise do banco de dados, né? Dos programas da UE, que a gente está Uhum, levantando esse banco de dados há muitos anos e tal, e aí a gente pegou e analisou assim, disso tudo, o que que é nativo, o que que é exótico, né? E uhum, a média foi 20 e poucos por cento mesmo de nativas. O percentual é baixo, né? E tudo que sim, está no banco de dados né? A gente andou na rua fazendo foto dos jardins, né? Para pegar as uhum, plantas e botar nos programas. Então, assim, são as plantas que a gente usa e aí deu esses 20 e poucos por cento aí isso não mudou, né? certo. Uhum, Você ainda está você tá vendo isso, né? A menina fez é. a pesquisa e ainda é mais ou menos a mesma informação. E você está como coordenador do paisagismo do campus da UFV? Olha, eu digo que eu sou um palpiteiro. É palpiteiro? Ah, É, que eu já tive até um tempo atrás, eu estava nessa coordenação técnica. ah, Atualmente não estou com esse cargo mais, mas ainda continuo trabalhando muito junto com a divisão de meio ambiente da universidade, fazendo projetos para diversas áreas do da campus, né? universidade. Porque É, o campus é muito grande, né? Eu bati aqui bastante. na internet, eu vi 16 milhões de metros quadrados, mais ou menos, o campus. Aham. Ah, em Viçosa, né? Mas são vários campos da Isso. UFV. Isso, temos três campi, né? Eu trabalho com o campus de Viçosa. É. É uma equipe muito grande que está aí para cuidar do campus. Vocês fazem muita reforma nessa área toda? Esse é um dos nossos maiores problemas, que de uma equipe com mais de 70 pessoas umas décadas atrás, na época que eu estudei aqui, era por aí, agora a gente está com uma turma muito reduzida, pela redução dos recursos, né, para a universidade pública ao longo dos anos, e a questão da nova forma de contratação de pessoal, então a gente não tem mais pessoas do quadro da universidade trabalhando nessa área como jardineiros e pessoas que trabalham diretamente, né, com a mão de obra. Hoje em dia temos 10 a 12, tanto para o plantio e a manutenção das áreas ajardinadas, quanto para o corte de grama e limpeza, né? Então é muito pouca gente. É pouca gente. E a É, produção, as plantas daí, a reposição, é tudo produzido no campus. sim, a gente tem um viveiro em que tem alguma produção. E a maior parte do que a gente utiliza no campus é produzido aqui no viveiro. A gente pode fazer algum intercâmbio também com os produtores locais e adquirir, logicamente, alguma espécie fora, mas a grande parte do que a gente usa é realmente a produção interna. É. Tá mais fácil para você mudar esse percentual aí Sim, temos trabalhado com isso. Um dos né? projetos que a gente tem é que o nosso viveiro se transforme num viveiro escola, que é para justamente a turma aprender como se produz e o que produzir, né? Então, essa já é uma proposta de enfatizar as plantas da Mata Atlântica na produção e na composição dos nossos espaços. É importante, é importante. Até para coisa de reflorestamento, né? Não sei, nessa Uhum. área toda do campus deve ter
área de floresta, de. Sim, bastante. Temos áreas de preservação aqui. Temos até o IEF de Viçosa funciona dentro do campus. Uma área cedida pela universidade para o viveiro do IEF. Então, tem ali a produção também, e é um elemento importante de educação da população aqui quanto a o que plantar, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Eu lembro quando eu fui no campus, eu achei tudo muito bonito e vi muita capivara em volta do Sim. lago, né? Aham. Agora está muito comum, mas quando eu fui a primeira vez, eu achei muito legal. Sim, sim. Elas de vez em quando passeiam por aqui. Passeiam, né? Tão É, soltas, né? Assistem aula sim. também, daqui a pouco. Não, essas não. É, Afonso, eu vou ficando por aqui. Eu acho que era isso que eu tinha tá legal. para perguntar. Eu gosto de fazer uma última pergunta, assim. O que que você recomenda para quem está começando? Uhum. Quem está começando lá no paisagismo, fala, pô, eu gosto de paisagismo. O que que você recomenda? É observar, né? É, observar aquilo que eu estava falando, observação crítica. Olhar para os ambientes e dizer que sensação que esse ambiente me passa, por quê, por que que aqui tá funcionando esse paisagismo, por que que não está. Eu acho que essa observação crítica é um dos maiores professores. Você ah, em- entender, né, avaliar esse ambiente. O que que está me trazendo essa sensação boa nesse espaço e de que forma ele poderia melhorar? Eu acho que é um dos exercícios mais importantes, é ver, né, e sentir, conversar com o espaço, com as pessoas no espaço, e ter essa essa interação, né, com o ambiente, com as pessoas e com todos os componentes, né, desse ambiente, fauna e tudo mais. Acho que é isso, é ir lá para fora, né, experimentar a natureza. Experimentar para saber o que é bom, para ter o senso crítico. Com certeza. É, Muito aham, legal. Muito legal. Muito bom. Só tenho a agradecer. Obrigado pela ok. sua participação. O É que um, precisar da gente aqui, nós estamos disponíveis para ajudar. muito bom. Tá? Nós agradecemos pela parceria de sempre aí. Acho que não é importante para nós esse trabalho com vocês. Obrigado. Obrigado. Ok. Tá certo? Até a próxima. Até, abraço. Um abraço.